Dentre tantas datas comemorativas, no dia 30 de outubro comemoramos o Dia do Médico Ginecologista e Obstetrícia. Esta data foi fundada e criada em 1959 para que possamos refletir um pouco mais sobre esta profissão que trata especificamente da saúde da mulher. Viemos até o município de Paraí e conversamos com o Dr. Fábio Batirola, que vai falar para a gente um pouco mais sobre esta profissão e um pouco também sobre a sua carreira. Na família eu tenho um irmão que é médico, mas é bem fora dessa área, que seria... Ele é ortopedista, né? E desde pequeno sempre achei muito bonito essa função, principalmente da obstetrícia, né? Dos nascimentos, enfim. Quando eu entrei resolvi realmente fazer medicina, então no final do segundo grau foi quando eu tomei a decisão de partir para medicina, eu pensava nessa área. Ao longo da faculdade eu fui vendo outras áreas que me interessaram bastante também, e no quarto ano da faculdade, quando a gente passa pela cadeira de ginecologia e obstetrícia, eu realmente vi que era o que eu gostava e o que eu queria e o que eu pretendia fazer, seguir para o resto da vida. A nossa profissão ela envolve muito uma situação bem atípica, porque muitas vezes o paciente não está, a maioria das vezes o paciente não está doente, ele vem à procura com saúde e para te manter a saúde até o final, por exemplo, do pré-natal. E isso é um desafio maior que em outras áreas, onde o paciente está doente e tu geralmente resolve o problema dele, né, ou tenta resolver pelo menos. Então é um desafio muito grande. Ao longo dos anos, a nossa área, especialmente a obstetrícia, vem mudando muito, com muitos avanços tecnológicos, muitos exames, né? E cada vez mais doenças a gente está descobrindo. Então, por isso, a atualização tem que ser constante, né? O que hoje é uma verdade, daqui a um ano pode não ser mais, em toda a área da medicina, mas especialmente na obstetrícia, né? Então a gente precisa estar em constante aperfeiçoamento. A gente tem outros desafios também, que é a dificuldade de acesso de algumas pessoas ainda ao pré-natal, né, as questões político-econômicas, né, de atenção à saúde, que muitas vezes é um pouco difícil. A gente vive numa região muito privilegiada do Brasil, mas aqui temos pequenas dificuldades. O resto do Brasil tem grandes dificuldades em muitas áreas. Bom, se mistura bastante a ginecologia e a obstetrícia porque são duas áreas que tratam especificamente da mulher. Só a título de, então, exemplificação, a obstetrícia trata basicamente do ciclo gravídico puerperal, ou seja, da mulher grávida, né? Enquanto que a ginecologia trata da parte da mulher, né? Da mulher não grávida, vamos dizer assim. Então, seria cirurgias, doenças ginecológicas, né? A parte da prevenção das doenças ginecológicas também, os cânceres, toda a parte que cerca a saúde da mulher, especificamente da mulher. Enquanto que a obstetrícia, da parte que cerca todo o ciclo, quando a mulher pretende engravidar, quando ela engravida, quando ela ganha e depois que ela ganhou até um certo período, né? A importância das duas é de suma importância. As doenças ginecológicas na mulher, elas matam muito, né? Não apenas os cânceres, todas as outras doenças, né? Mas especificamente o câncer. A gente está vivendo agora o Outubro Rosa, que é um mês dedicado a essa lembrança, né? E por outro lado, como a gente comentou antes, então na obstetrícia os avanços são muito significativos. Hoje a gente consegue tratar e muitas vezes salvar bebês que até alguns anos atrás eram sentenciados ao óbito, né? Então isso tudo nos leva a uma importância cada dia maior nessa área. Então, essa preocupação existe de todos os lados, sempre, né? Quando lá, praticamente 20 anos atrás, eu decidi fazer essa especialidade, me passou pela cabeça, sim, essa dificuldade, né? Existe um preconceito, por exemplo, com os homens, né? Mulheres urologistas são poucas ainda, existe um preconceito grande. A mulher em si, ela é menos preconceituosa que o homem, em termos gerais, né? A mulher é mais acostumada a se expor, até pela situação do parto, que ela não tem como se resguardar, ela precisa se expor naquele momento. Então, ao longo da própria criação, a mulher acaba tendo um pouco mais perdendo um pouco esse pudor em comparação com os homens. Os homens ainda têm um tabu muito grande, né? Então, sim, essa foi sempre uma preocupação, é uma preocupação, né? Já enfrentei alguns preconceitos ao longo desses anos todos, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não propriamente pelas pacientes, e sim por outras pessoas, né? Eventualmente gestores de achar que porque é homem não posso contratar, coisas desse sentido.
Te confesso que mulheres que deixaram de consultar, deixaram de procurar assistência porque era o homem, porque era o Fábio, porque era o João, porque era o Antônio, são muito raras, né? Existe inclusive uma certa predileção de algumas pacientes pelo homem em detrimento à mulher ginecologista, que se explica por alguns detalhes, né? Por exemplo, assim, eu enquanto homem nunca vou saber como é desconfortável ou não um exame ginecológico, como é desconfortável ou não um parto, né? Então eu preciso manter o máximo da minha delicadeza para que a paciente se sinta à vontade. Muitas vezes a mulher ginecologista que possa ter tido uma experiência boa com parto ou com exame ginecológico, daqui a pouco ela pode relaxar um pouco no exame e então não ser tão delicada, vamos dizer assim, quanto o homem ginecologista. Então várias pacientes me relatam que elas se sentem mais à vontade, mais tranquilas com o homem. Também, da mesma forma, a questão de muitas vezes a mulher tem uma certa dificuldade de se expor para uma outra mulher porque é do sexo igual, né? Havendo pequenas ou algumas comparações, né? Então, nesse sentido, algumas pacientes preferem muito o homem ginecologista. Mas, respondendo de novo a pergunta, então, assim, não vejo grande dificuldade, não há praticamente nenhuma ou mínimos preconceitos das mulheres em relação ao ginecologista do sexo masculino. Bom, então, assim, aquelas pessoas que pretendem seguir essa área, não é uma área fácil, é uma área bastante difícil, é uma área que você tem que ter muita honestidade, comprometimento e principalmente amar a área. Senão não vai dar certo. É uma área que não tem hora, não tem momentos e apesar da gente falar quase sempre em felicidade, muitas vezes ela nos traz momentos muito tristes, muito desgastantes, né? Então não é apenas felicidade, não é apenas alegria. Verdade que a gente vive disso, mas muitos momentos são difíceis e muitos momentos a gente pensa em abandonar devido à situação crítica. Aos colegas que já estão nessa luta, a gente pede que mantenha o foco, tentem não desistir. A gente nota que dia a dia muitos colegas estão desistindo pelas dificuldades, pelos os novos obstáculos que a gente vem tendo a dia. Então, mantemos essa nossa vida, que não é fácil, mas que no fundo quem escolheu e quem gosta é muito prazerosa.